Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade, onde nós buscamos trazer aqui o máximo de conhecimento para você evoluir em todas as áreas da sua vida. E hoje não vai ser diferente, porque nós temos aqui uma convidada fantástica que eu tive o prazer de conhecer. Eu tenho certeza que ela vai dar literalmente aqui uma aula para vocês. Nós estamos aqui sob o apoio da Bis Modas, que é a loja mais top de Pedra Preta. Então, se você quer se vestir bem, se você quer dar aquele upgrade aí na sua autoestima, quer se sentir bonito, quer se sentir linda, você precisa conhecer a Bis Modas. Veste toda a sua família, quer ir naquele almoço de família, sabe? Chegar assim arrasando, o pessoal dizer, uau, que família bonita. Lá é o lugar. Então, procure a Bis Modas que você vai ficar top. A nossa convidada de hoje, ela vou ler aqui, peraí que eu vou ler aqui para mim não falar nada errado. Ó, ela é professora de finanças, é mentora, é educadora financeira e tem paixão. Se você seguir lá o Instagram dela, você vai ver que ela descomplica o mundo do dinheiro. Eu estou falando aqui da Roseli Reis, que é excelente nessa área e é um prazer para nós ter ela aqui. Você precisa, anota tudo para você colocar em prática. Roseli, seja bem-vinda ao PPcast, é um prazer ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Para mim também é um prazer falar desse assunto que é tão importante e relevante para as pessoas. Ô Roseli, hoje no Brasil, de maneira geral, não se ensina educação financeira, né? A grande maioria das pessoas não faz ideia do que isso seja, as pessoas estão cada vez mais endividadas. E para a gente começar, fala para nós como é que você foi parar nesse mundo. Você é professora por formação? Eu sou formada em administração, eu tenho algumas especializações na área de gestão, tenho mestrado em engenharia de produção e quando eu comecei na docência, eu comecei numa instituição privada, em Rondonópolis, e lá trabalhei 7 anos. Depois de 2 anos na docência, é, eles estavam à procura de um professor de administração financeira. E eu tenho um colega, né, agora um amigo de longa data, que na época ele me incentivou muito a pegar essa cadeira, né? Eu já dava aula de empreendedorismo, né? Eu estava começando na carreira, eu tinha 28 anos, e aí aquele medo, né, da disciplina que era muito difícil, que era muito complexa, Era um tanto. tabu, na verdade, né? Pois é, e já ninguém queria, né? Na faculdade inteira, na época, ninguém queria, e a vaga estava aberta, eles estavam tentando trazer pessoas de fora, ninguém queria. E aí esse meu amigo, o professor Ezequiel, que ele me incentivou muito e ele dizia assim: vai, estuda, você dá conta, porque eu sempre gostei muito dessa área, é. E aí eu falei: ai, tá bom, eu venci o medo, estudei muito, eu estudava, trabalhava e ainda estudava 8 horas por dia, até entrava madrugada estudando e assumi a disciplina. O professor saiu e eu acabei assumindo a disciplina. E fui estudando, aprendendo, logo depois vi a necessidade de que só teoria não era o suficiente para validar as minhas aulas, então eu fui também trabalhar como consultora empresarial nessa área. E foi aí que conheci um outro grande amigo, o professor Fabrício, e ele falou: não, vamos trabalhar comigo. Ele trabalha com projetos de investimentos. Ele falou: vamos, e você trabalha comigo, eu faço os projetos, você me ajuda na consultoria financeira. Eu falei: então vamos, né? E ali eu comecei a estudar os dois, estudar finanças e dar aula de finanças e estudar gestão e fazer consultoria na área de gestão. E quando você começa a estudar finanças, você, quanto mais estuda, mais descobre que não sabe. E quanto mais se estuda, mais descobre que não sabe, mais se apaixona por aquilo.
E eu fui estudando, estudando, até que cheguei em algo que muito pouco se falava na época, que é a educação financeira. Então, todo mundo focava finanças empresariais, mas pouca gente falava de finanças pessoais. E depois de alguns anos, eu fui dar aula na pós-graduação. E isso eu já estava na Universidade Federal, né? Eu tenho 12, estou indo para 13 anos de Universidade Federal. Fui dar aula de análise de investimentos e comecei a estudar e a fazer investimentos. Eu já fazia investimentos, já estudava, mas aí eu fui estudar muito mais, né? E dentro da área de investimentos, eu fui descobrindo muito mais sobre educação financeira. E lendo o teu quadro ali, né, até comentamos antes de começar a gravação, que você é um reflexo da sua mentalidade. E estudando sobre educação financeira e finanças pessoais, eu fui entendendo, né, que a ciência explica que a nossa vida financeira começa também na nossa cabeça, mas de uma forma cotidiana, de uma forma educacional e de uma forma que nós nos construímos dentro de um padrão cultural. Então, a influência que recebemos desde criança, o tipo de educação que recebemos desde criança, o que ouvimos desde criança sobre dinheiro, vai fazer toda a diferença na nossa vida adulta. Por isso que nós temos, às vezes, uma discrepância, uma distância imensa entre as pessoas que prosperam, e prosperidade nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né, do que é prosperidade, que nada tem a ver com riqueza, né, é outro engano, nós vamos falar muito sobre isso, sobre os enganos e padrões culturais equivocados. Então foi dessa forma que eu cheguei em educação financeira. Eu comecei primeiro no top, né? Em finanças corporativas, estudando sobre custo de capital, sobre fluxo de caixa projetado, sobre indicadores financeiros, para depois chegar na educação financeira. Então, eu comecei aqui para depois entender aqui embaixo. Fiz o processo inverso. Tá, e hoje você trabalha dando aula na UFR? Sim, sou professora na UFR. Na UFR e como é que chama? Tenho feito também palestras, né? Tenho feito bastante palestras. Eu já faço isso há bastante tempo, mas do ano passado para cá isso tem se intensificado, porque principalmente as empresas me convidam para fazer essas palestras para os seus colaboradores. E a palestra, ela é a mesma para qualquer tipo de colaborador, só muda às vezes a linguagem. Então eu tenho trabalhado bastante com palestras e também tenho procurado para mentorar pessoas que tenho sido, né, procurada para mentorar pessoas que estão buscando um entendimento personalizado sobre investimentos, sobre planejamento financeiro dentro de um escopo de 360 graus, que é algo que já é muito falado e muito vivido, né, em países de primeiro mundo, mas está chegando no Brasil agora, que é a chamada consultoria Wealth Planner, né, que é um consultor de planejamento financeiro pessoal. Então, é algo que está começando agora. Então, eu tenho trabalhado com isso também, e sala de aula é a minha paixão, dou aula na pós-graduação também, mas aí eu foquei em finanças e as suas vertentes, né, e empreendedorismo e as suas vertentes. E esse negócio 360 aí, como é que é o nome? 360 graus. Fala mais sobre ele, pessoal entender o que é. Né? Olha, o que é um planejamento financeiro 360 graus? As pessoas têm falado, depois da pandemia, popularizou, isso é ótimo, né? O assunto educação financeira, finanças pessoais. O problema é que tem muitos profissionais despreparados falando sobre isso. Pessoas que não têm formação. E aí trataram, né, começou-se a tratar educação financeira e finanças pessoais como algo muito simplório, que não se exige muito, e não é verdade. Se exige formação e se exige conhecimento, e principalmente porque não começa com a operação, com a técnica. É muito mais do que só fazer orçamento numa planilha ou no caderninho, né? É muito mais do que isso.
Planejamento financeiro dentro de uma visão de 360 graus é você fazer um plano de vida e ir traçando estratégias, inclusive financeiras, para ir executando os seus planos de vida. Por exemplo, o jovem ele vai estudar, né? Ele vai trabalhar, aí alguns ainda querem casar, querem ter casa, querem fazer viagens, querem fazer às vezes um intercâmbio ou uma formação fora do país, querem um carro, depois querem trocar de carro, querem filhos. Então, para quase todos os sonhos de todas as pessoas, há um custo financeiro. E a maioria de nós, né, eu que já estou quase perto dos 50 anos, né, na nossa época, a maioria de nós não recebeu uma educação para fazer esse plano de vida com estratégias financeiras. A maioria não, agora é diferente. Então, agora os pais que estão buscando essas informações estão instruindo os filhos. Tanto é que eu já conheço jovens que vieram dessa informação, né, dessa formação, e que agora têm uma história muito diferente. Então, eu começo a organizar a minha vida com planejamento. Então, educação financeira não é só sobre cortes, né? Você escuta muitos profissionais falando que educação financeira é você mapear os gastos, cortar aquilo que é supérfluo e fazer uma economia. Isso é uma vertente, isso é uma variável, mas dentro de um planejamento de 360 graus, não. Eu começo com um planejamento de vida. Eu preciso saber qual a profissão que eu quero seguir, quanto essa profissão pode me pagar, se o que essa profissão me paga é o suficiente para sustentar os meus projetos de vida, se eu vou realmente executar isso que eu pretendo com prazer, isso vai me dar alegria, porque você fala muito de propósito, né? A profissão que eu escolhi, ela está adequada ao meu propósito? Eu quero abrir um negócio, esse negócio, ele brilha aos meus olhos, ele está relacionado ao meu propósito. Tudo isso tem a ver com mudança de mentalidade, com formação de mentalidade, e que depois o dinheiro é só uma consequência. Então, eu quero essa profissão. Aí, o que eu quero? Para mim, ter uma casa é importante, porque é outra coisa que é um padrão cultural, né? Uma casa é importante para você, então trabalhe para ter. Mas se ela não é tão importante assim para você, então faça outra coisa, né? Para você é importante criar renda passiva para trabalhar menos e viver da sua própria renda? Então, qual é o projeto de vida que eu estou traçando? Se eu quero viver de renda passiva, quanto que a minha profissão, quanto que a minha renda me permite investir e onde eu vou investir de acordo com o meu perfil, com os meus projetos de vida, com o valor que eu tenho disponível para isso, para que eu consiga isso no futuro. E o futuro é quando? É daqui a 10 anos? É daqui a 5 anos? É daqui a 15 anos? 20, 30? Então, tudo isso é 360 graus. Que carro eu quero? Quanto custa esse carro? Ele é mais importante para mim do que uma casa? Porque é para muitas pessoas. Viagens para muitas pessoas são mais importantes, experiências são mais importantes do que bens físicos. Então, não entro num senso de julgamento, entro no seu projeto de vida e naquilo que é importante para você. E isso tudo começa quando? Na infância. E é isso que vai determinar a vida adulta no quesito financeiro de qualquer pessoa. Por isso que hoje nós temos, né, muita gente que vem de um ciclo e não consegue quebrar esse ciclo. E ele só se repete. E nós temos pessoas que estão conseguindo quebrar esse ciclo e que não vai repetir, às vezes, inclusive, vidas que os pais tiveram endividados, né? Jovens que viram os pais endividados, que viram os pais perdendo tudo, que viram os pais se sacrificando demais para algumas questões. Hoje eles quebraram esse ciclo, a vida deles vai ser muito diferente. Mas quando alguns não conseguem quebrar esse ciclo, isso não é informação genérica, tem vários estudos que comprovam isso, né? Eles acabam repetindo. Né? Então, às vezes, os pais foram endividados, os filhos, hora que vem, também já estão
endividados e depois vão criar filhos que também ficarão assim. Não, eu preciso, se eu não venho, às vezes, de uma formação desta forma, né? Eu preciso fazer diferente. E aí mora o problema, né? Quando as pessoas me chamam, me convidam para fazer as palestras, quando eu estou falando para as pessoas sobre isso, eu já vejo o conflito interno entre aquilo que ela passou uma vida toda acreditando, aquilo que ela passou uma vida toda executando, agora ela está ouvindo que ela pode mudar e que é possível para ela, mas aquele conflito interno é muito grande e nem todo mundo consegue virar essa chave. Então, algumas pessoas elas até tentam, mas não conseguem. Então, é sempre uma questão de escolha. E aí é o reflexo da sua mentalidade, você escolhe se você quer mudar. Então, quem acha assim que esse negócio de mentalidade, a conversa para boi dormir, é papo de coaching, né, de coaching, vai ficar do jeito que está. Agora, quem acredita que realmente pode, que tudo começa no tipo de formação e de informação que eu mando para o meu cérebro, aí tem grandes chances de mudar de vida. Isso não está relacionado à riqueza, está relacionado a prosperar. E prosperar é melhorar gradativamente de vida. Essa é a prosperidade bíblica. Eu melhoro todos os dias, eu melhoro um pouquinho a cada dia. E às vezes pode ser que eu cometa erros e tenha que dar passos para trás. Não tem problema, porque depois eu volto a andar para frente novamente. E quando eu cometo alguns erros e volto para trás, depois os passos eles podem ser mais rápidos, porque eu já aprendi algumas coisas. Então eu volto a andar. Isso é prosperidade. Todos nós fomos feitos para prosperar. E se em algum momento nós cometemos erros e temos que evoluir do ponto de vista financeiro, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu começo de novo, eu evoluo de novo e eu chego lá, né, de onde eu parei e continuo. Eu sempre falo para as pessoas que esse nível de riqueza que alguns pregam, ele não é para todo mundo. Não, é verdade. São poucas pessoas que vão atingir esse padrão aí de não saber o que fazer com o dinheiro. Mas você ter hoje uma boa vida, uma vida estruturada, é muito acessível. Muito acessível. Eu considero que seja muito acessível a partir do momento que você esteja disposto a quebrar esse ciclo, igual, né, você falou, porque assim, é difícil, não é só nas finanças, em outras áreas da vida, né? Por exemplo, eu nunca tive tanta consciência, né, e nunca pensei tanto em me exercitar como agora, né? Então, a gente vai mudando. Às vezes você sabe que isso é importante, né? Por exemplo, eu estou caminhando do ponto de vista financeiro, eu estou prosperando, eu estou aumentando patrimônio, eu estou construindo renda passiva. Tá, mas será que eu vou ter saúde para usufruir, né, desses recursos lá no futuro? Porque esse é o objetivo. Então, nunca tive tanta consciência. Mas é uma batalha, é uma guerra, porque diante da minha rotina pessoal, eu preciso fazer isso aí cedo. Eu tenho que fazer, no caso, 5 horas da manhã. Né? E a gente vê muito na internet, o pessoal aí 5 horas da manhã e tal, aquela vibe gostosa. Mas você colocar isso em prática é muito difícil. Por exemplo, eu rompi com minhas barreiras financeiras, mas nessa barreira eu estou tendo problema. Então, para o nosso ouvinte aqui, que está caminhando nessa área ainda, quer aprender sobre investimentos, ele vai ter que romper essa barreira. E a primeira coisa, no meu entendimento, é gerar essa consciência. Porque assim, todo mundo, eu acredito que se você for fazer uma entrevista com as pessoas, falar assim, você quer ser próspero? Você quer ter recursos? Você quer poder comprar ali, não no sentido, né, do supérfluo, mas, por exemplo, hoje, você ter uma boa casa, você ter um bom carro, você poder se alimentar, né, de forma decente. Eu quero hoje comer alguma coisa diferente, você não ficar ali contando dinheiro, você poder fazer uma viagem com a sua família, né? Eu considero assim muito acessível
esse padrão de vida, vamos dizer, classe média, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Né? Hoje você tem uma renda aí de 10, 20 mil reais, não é um bicho de sete cabeças. Né? Não é fácil? Não, não é. Tem que fazer as coisas do jeito certinho, tem que começar de algum lugar, né? Tem que monetizar o propósito, conforme você muito bem falou, porque você gera prazer naquilo que você está fazendo, né? Então, tem essa questão psicológica, porque às vezes você está infeliz, né, naquilo que você está fazendo. E tudo isso aí, no nosso entendimento aqui, que até a ideia do nosso podcast é fazer esse laço entre negócios, entre investimentos, entre família, entre saúde, fé, né? Porque nós somos seres espirituais, né? Independente, né, do que cada um pensa sobre isso, mas somos seres espirituais, é um fato, né? E temos essa necessidade, né, de ter essa comunhão, né, com um Deus, seja ele qual for o que a pessoa achar que deve seguir pela cultura, pelo entendimento, enfim, não importa. Eu sou muito adepto da Bíblia, né? Eu leio lá e muito ensinamento, tudo que você quer saber lá está ensinando, né? Falando de negócios, de investimentos, de dinheiro, nós temos Salomão lá, que é um exemplo, né, de poder financeiro. Como é que você vê, né, a educação financeira afetando essas outras áreas? Ela também é bíblica. Né? Eu, inclusive, na minha palestra, eu coloco um versículo de Provérbios e um de Lucas, mas não são versículos soltos, né? São versículos que, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver a instrução bíblica para que você faça planejamento, para que depois não deixe a obra pela metade porque você não se planejou. Então, você bem falou, a Bíblia, ela é um livro de instruções para a vida, independente da fé de cada um, é claro, mas o livro de Provérbios, né? Até uma pessoa que não tenha fé, se ela ler Provérbios, ela vai ler um livro de Provérbios como se ele fosse um livro de autoajuda. Se a pessoa não tiver fé, né? Sem te interromper, mas é outra barreira que as pessoas enfrentam. Outra barreira. E aí, eu estive sábado passado na igreja presbiteriana, inclusive a que eu frequento, fazendo uma palestra sobre educação financeira. E eu achei isso fantástico. Por quê? Porque o papel da igreja também é fazer um papel social e levar informação de qualidade que tem respaldo bíblico para a sociedade também é papel da igreja. Então a igreja precisa ajudar as pessoas a quebrarem esses tabus. Falar de dinheiro não é. Eu costumo dizer assim: olha, eu vou só mudar um pouquinho. Muita gente, desde criança, ouve falar mal do dinheiro. Né? Ouve falar que o bom mesmo é ser pobre, que Deus fez a gente para ser pobre mesmo, que o rico ele vai para o inferno. Então, quando você ouve desde a infância esse tipo de coisa, isso já se enraiza na mente. Isso já vai enraizando ali na tua cabeça, criando um padrão equivocado de pensamento e de resistência ao dinheiro. Então é por isso que às vezes muitas pessoas enfrentam uma dificuldade imensa para quebrar isso. Porque se eu passo uma vida toda ouvindo que o dinheiro é ruim, a minha relação com o dinheiro não vai ser boa. É uma questão lógica. E aí eu preciso, na idade adulta, quebrar isso. Então, desde cedo, para quem já quebrou isso e quer educar os filhos, para que os filhos tenham uma outra mentalidade, uma outra realidade, precisa construir uma outra forma de educação, inclusive com respaldo bíblico. Né? Olha, a Bíblia fala que eu preciso me planejar, a Bíblia fala que eu preciso cuidar do meu corpo, a Bíblia fala que eu preciso cuidar com os empréstimos, nem tomar emprestado e nem emprestar.
ela me dá tantas instruções com relação a isso. Ela me diz para buscar sabedoria, ela me diz para buscar conhecimento, ela me diz para acordar cedo, para trabalhar, para delegar. Então, ela me dá orientação para tudo, inclusive para lidar com o recurso, né? Ela não fala explicitamente a palavra dinheiro, mas ela fala os recursos que Deus te deu. Então, se hoje o mundo é do jeito que é e nós vendemos a nossa força de trabalho, o que nós vamos fazer com esse recurso que nós temos recebido, né? Para quem aí é cristão, também precisa atentar para isso. Qual é a primeira coisa que você faz quando você recebe o teu salário ou quando você se depara com a sua renda? Você costuma abençoá-la ou fazer outra coisa, que eu não gosto da outra palavra, né? Já começa aí. Então, às vezes, nós temos um discurso que destoa da nossa prática. Trabalhamos, até muita gente até vai à igreja, louva, tá? Quando ela recebe o salário dela ou quando ela sai para trabalhar, ela não expressa palavras de bênção sobre aquilo que ela acredita que é Deus que está dando. Quando eu pego o meu rendimento, seja salário, seja prolabore, né? Seja de onde ele vier, qual é a primeira coisa que eu faço com ele? É abençoá-lo? Eu já começo por aí. E outra coisa, o que eu vou fazer? Quais são as primeiras coisas que eu vou fazer? Eu vou separar o quê? Vou separar o dízimo, a doação, né? Cada um tem um padrão de custo, né? Vai se autorremunerar. Primeira coisa que precisa fazer são essas, né? Se é dizimista, é separar o dízimo. Se vai doar, faz a doação, porque não dá para ficar só com o que sobra, porque nós somos bombardeados ao consumo. Mas e a autorremuneração? É colocar o dinheiro para trabalhar para você. Eu costumo dizer o seguinte, que precisa entender quem é realmente escravo do dinheiro. Escravo do dinheiro, nem sempre, né, nós entendemos que escravo do dinheiro é aquele que só pensa em dinheiro, só pensa em riqueza, né? Ok, esse é. Mas aquele que só vive para trabalhar, correndo atrás do dinheiro e gasta tudo que ganha e o dinheiro nunca é suficiente, porque também não é só sobre quanto se ganha, mas é sobre como e quanto se gasta. Essas pessoas que vivem até sem paz, porque estão sempre endividadas, estão sempre no vermelho, estão sempre transferindo a prosperidade delas para o banco, depois me lembra de falar disso, também se tornaram escravas do dinheiro. E isso não é agradável de ouvir. Por quê? Porque isso está conflitando você com uma prática equivocada. Então, se eu não criei um hábito de gastar menos do que eu ganho, se eu tenho um salário, claro que razoável, como você falou, né? Para as pessoas aí, para as famílias que têm uma renda média acima de 5, 6 mil reais, ela consegue criar uma estrutura menor do que ela ganha. Ela consegue, eu não estou dizendo que é fácil. E é claro que uma pessoa que ganha, uma família que ganha um salário mínimo, né, para se sustentar, 2 salários mínimos para se sustentar, morar, comer, é claro que isso é muito difícil, tá? Então, essa realidade de investimentos também ela precisa ser adequada à estrutura de renda da família. Então, eu nunca posso falar de investimento de forma genérica. Nunca. Isso é irresponsável. Então, porque essa pessoa, eu acho assim, pelo que eu estou percebendo, você tem uma mentalidade muito, muito aberta quanto às práticas de execução. Porque hoje você vê na internet muita gente vendendo fórmula pronta, né? Faz isso, faz aquilo. E aí, vamos supor, pega uma pessoa dessa, por exemplo, está ganhando 2 salários mínimos, tem uma família. O cara tá vendendo almoço para comer a janta, ele está lutando ali para poder conseguir honrar ali com os itens básicos dos básicos dos básicos. Então, muitas vezes essa pessoa ela não tem a estrutura necessária para estar naquele nível de negócio ou de investimento. Na minha opinião, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que buscar capacitação. Exatamente. Vamos supor, hoje, por exemplo, eu tô trabalhando aí, ganhando 2, 3 mil reais. Ok. Isso não é difícil. Hoje, qualquer pessoa que está disposta a trabalhar, que tem características simples, básicas, ela consegue esse nível salarial.
Mas eu estou insatisfeito com isso, eu gerei consciência, né? Tô vendo aqui esse episódio de podcast, eu vi a Roseli lá no Instagram, eu gerei consciência disso. Na minha opinião, primeira coisa, buscar capacitação. Hoje você fazer um curso, né? Você se especializar em alguma coisa, você abrir ali um pequeno negócio complementar, de renda complementar, mas tudo isso muito planejado, né? Muito Sim. organizado, que é onde as pessoas falham muito. Né? Não tem planejamento. Eu quero atingir o resultado, mas o meu planejamento é zero ou totalmente equivocado e a organização não tem, né? E aí acaba que você vai se frustrar e aí pode gerar mais bloqueio ainda nessa questão, né, do dinheiro. Então, hoje muita gente já se frustrou, muita gente, né, hoje é pesquisa, as empresas fecham cada vez mais, né? Eu estava vendo ontem, esse ano de 2024, teve recorde de empresas pedindo falência, concordata, né? Mais do que nos últimos 10 anos. Então, assim, algo assustador, né? Você citou aí a pandemia, ela trouxe uma consciência muito forte, porque as pessoas não estavam preparadas para algo assim tão impactante, né? Porque muitos negócios, tipo assim, tem negócios que foram muito afetados, tem negócios que capitalizaram muito, né? E tem pessoas que conseguiram se readaptar, né? Se reajustar, né? E conseguir vencer esse obstáculo que foi a pandemia. Mas quando a gente fala de educação financeira, como é que. Vamos começar pela pessoa comum. Como é que é essa pessoa comum lá, alguém lá ganhando 3, 5 mil reais, ela consegue Prosperar. iniciar nesse processo? Sim. E aí a gente vai avançando para rendas maiores. Se você puder trazer. Como que uma pessoa que hoje tem uma renda muito baixa pode mudar? Não tem milagre. E aí, por uma questão de fuga, né, as pessoas tendem a buscar essas fórmulas prontas. Tá? Não compre fórmula pronta. Não compre fórmula genérica. Nem perca seu tempo. Eu volto de novo. Você é reflexo da sua mentalidade. Então, para de buscar atalhos. Quanto mais atalhos as pessoas buscam, mais elas se frustram e mais elas se distanciam daquilo que vai realmente fazer elas andarem para frente. Tá? Então, como que uma pessoa comum pode mudar a sua vida? Primeiro, hoje todas as informações estão a uma distância muito curta de você. Elas estão aqui no celular. Todo mundo tem internet, todo mundo tem celular. Hoje tem mais celular no Brasil do que gente, então, né, todo mundo tem. A internet, quem não paga, vai para vários lugares aí e usa o Wi-Fi, né? Então, não tem problema com isso. A questão é do que você está se alimentando. O que você tem buscado para a sua vida? Que tipo de informação você tem buscado? Porque se você passa o tempo com o celular na mão, só rolando o dedinho em Nárnia, porque é bom, é gostoso, é viciante sair da nossa condição diária. E até como um refúgio, né? É exatamente fuga. Então eu quero sair dos meus problemas, eu quero esquecer a minha vida e eu quero viver a vida do outro, porque parece que é muito mais bonita, é muito mais legal, ela é rica, então eu passo horas ali. Para de fazer isso. E se você está, né, nesse movimento, você vai ter que parar esse movimento. Ao invés de viver em Nárnia, né, de ficar rolando o dedinho lá, até babando, fugindo da tua realidade, pare e vai estudar. O que você gosta de fazer? Todo mundo tem um negócio que gosta muito de fazer. Então, descobre o que você gosta muito de fazer, o que te dá prazer. Eu estudo e sou apaixonada por isso. Então, eu tenho prazer em ler, eu tenho prazer em ir para a sala de aula. Tem gente que fala assim para mim, ai, coitada, é professora. Eu falo, o quê? Coitada, porque eu sou apaixonada pela minha profissão e eu ainda ganho por isso. Tá? Então, eu amo o que eu faço. Isso, para mim, é
uma diversão e eu ainda sou remunerado. Descobre o que vai ser para você uma diversão. Para algumas pessoas é cozinhar, para outras pessoas é costurar, para outras pessoas é inventar coisas. Então, o que te move? Para outras pessoas é pesquisar sobre carro. Tudo que a gente é muito bom pode nos monetizar. Então, para você que não está satisfeito com a tua renda, o que vai mudar? Buscar conhecimento de acordo com aquilo que você gosta de fazer. Porque quando a gente gosta daquilo que faz, você vai ser o melhor naquilo. Então, busca uma coisa que você gosta de fazer para você ser o melhor naquilo e vai buscar, isso flui. Isso flui naturalmente. De alguma forma você vai conseguir monetizar. Para isso, às vezes, eu preciso decidir sacrificar algumas coisas. Quando eu estava estudando, eu não nasci em berço esplêndido, eu venho de uma família bem pobre, lá do Paraná. Eu nasci em Ortigueira, no Paraná, no interior do interior, nasci no sítio. Os meus pais moravam numa casa muito simples, lá no meio do mato, no sítio. Depois eles foram para a cidadezinha, né? Depois de um tempo, eu já tinha 5 anos quando eles conseguiram comprar a casinha lá na Coab, né? Numa cidade pequena. Eu vim disso. Para eu estudar naquela época foi muito sacrifício, foi muito. A minha mãe ganhando um salário mínimo me ajudava a pagar a faculdade, porque naquela época eu não consegui passar numa faculdade pública. Eu paguei, hoje eu sou professora numa universidade federal, mas naquela época, né, 2000 não era para qualquer um estudar numa universidade pública, hoje é. Então hoje eu vejo que e eu falo com conhecimento de causa. Eu sou professora numa universidade pública e 50% das vagas lá estão ociosas. Ah, mas não é o curso do meu sonho. Ok, faça outro que vá te remunerar para depois você fazer o curso dos seus sonhos. Eu converso com muitas pessoas que fizeram isso, tá? 3 anos, 4 anos estudando ali e ainda vai te trazer muito conhecimento, muita bagagem. Depois você vai ganhar o suficiente para fazer o curso dos seus sonhos, tá? Então, se vira, para de tentar buscar atalhos e não tem segredo. Se a minha renda não é suficiente, ou eu corto o custo ou eu aumento a minha renda. Como que eu aumento a minha renda? Me capacitando. E eu preciso de dinheiro para me capacitar? Não. Em hipótese alguma, hoje eu preciso de dinheiro para me capacitar. Eu preciso, às vezes, de dinheiro para aperfeiçoar. Aí, ok. Mas para me capacitar, não. Por exemplo, eu vou falar da minha área. É claro que a minha área, né, eu levei 15 anos para construir a profissional que eu sou hoje. 15 anos estudando o que hoje eu domino. Mas, se uma pessoa quiser começar hoje, ela não vai levar 15 anos. E ela não precisa pagar R$1 se ela quiser. Por quê? Porque está tudo disponibilizado nos sites oficiais. A própria CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela disponibiliza um livro gratuito para cada produto que eu leciono, que eu mentoro, que eu ensino. Um livro gratuito. Mas aí eu preciso ter a coragem de romper até com aquela linguagem técnica. Então, eu gosto disso. O que você gosta de fazer? Vai buscar capacitação gratuita naquilo que você gosta de fazer, e isso é para todo mundo. Só que em algum momento da vida, a gente vai ter que se sacrificar. Algumas pessoas têm que acordar às 5 horas da manhã para se exercitar, porque elas não têm outro tempo. Outras pessoas vão ter que estudar depois que chegam em casa, cansadas. Foi isso que eu fiz. Eu chegava 10h30 da noite em casa, tomava banho, comia e 11h30 da noite eu sentava para estudar. E é claro, né, naquela época eu podia fazer isso. Não todas as noites, mas às vezes eu começava a estudar 11h30 da noite, parava 2 horas da manhã. Eu reduzia ali algumas horas de sono. Isso não é indicado, mas naquele momento eu me sacrifiquei. E eu precisei fazer isso por muito tempo? Não, mas por um período eu precisei fazer. Então hoje eu vejo que muita gente só quer, mas não quer pagar o preço. E isso não mudou. E isso também é bíblico. Isso eu acho que a coisa mais difícil de pagar é aquele que não precisa de dinheiro. Uhum. As pessoas precisam valorizar aquilo que é gratuito.
Eu vou falar do meu Instagram, @Roseli Reis Investimentos. Eu tenho vários vídeos curtos, didáticos, que colocam o melzinho na sua boca, mas você já começa a buscar informação. Então, eu explico ali em 1 minuto o que é um CDB, eu explico em 1 minuto o que é uma LCI, eu explico em 1 minuto como mudar a mentalidade, eu explico em 1 minuto que planejamento financeiro ali, que eu preciso para fazer o orçamento, eu preciso mapear. Então, eu não vou mapear aquilo que não está registrado. Então, 1 minuto. Se você às vezes passa meia hora divagando na vida dos outros, né? Naquelas ostentações que realmente brilham os olhos, porque isso tudo é gatilho, eu preciso, às vezes, lutar contra a IA. Eu preciso lutar contra os gatilhos que me levam só a consumir. É sempre escolha. O gatilho lá é muito forte. Então, eu vou ficar medindo força com ele? Eu não, eu vou fugir dele, eu vou buscar outra coisa. Porque se eu começar a ver um vídeo de consumo de uma grande marca, eu já perdi para aquilo. Ela aciona todos os meus gatilhos e eu vou passar meia hora ali. É algo pensado, né, para poder te prender Exato. mesmo. É a neurociência que conhece todos os gatilhos. Ah, eu sou besta, eu vou ficar lá. Não, eu preciso buscar o quê? Eu preciso buscar alternativas para também descobrir os gatilhos na vida dos outros, para me monetizar. É sempre uma escolha, sempre. Eu lembro que quando eu fazia discipulado, isso há muitos anos atrás, quando eu morei em Curitiba, quando eu saí de Ortigueira, da minha cidade, eu fui para Curitiba. E depois eu não estudei em Curitiba, eu só trabalhei. Depois de Curitiba eu fui para Londrina. Em Londrina eu estudei. Mas em Curitiba, Deus me preparou com o discipulado. E lá eu tinha uma pessoa que me discipulava, a Renata, e ela dizia assim, olha, Deus não nos poupa da dor de escolher a cada passo. Então tenha consciência de que a vida é feita de escolhas e que você precisa buscar o direcionamento certo para tomar as escolhas certas e que muitas vezes, como não somos perfeitos, vamos errar. E depois nós vamos até que aprender a ter que nos perdoar para voltar a seguir. Então, por isso que eu falei que é um planejamento 360 graus, que nesse planejamento 360 graus eu vou descobrindo todos os meus gargalos de vida. Porque eu criei uma frase agora, nem tudo de dinheiro é sobre dinheiro. Pelo contrário, quase nada de dinheiro é sobre dinheiro. É sobre sonho, é sobre qualidade de vida, é sobre boas noites de sono, é sobre paz. É sobre isso. Então, eu preciso tratar o dinheiro não porque eu sou ganancioso, não, porque eu sou sábio. Porque eu sou uma pessoa sábia. Então, eu quero ter paz, eu quero ter qualidade de vida, eu quero dormir bem e eu quero ter previdência. Previdência é provisão para o amanhã. Outra coisa que criou-se um engano muito grande, é tudo contra aquilo que a palavra diz, né? Viva como se não houvesse amanhã. Ame como se não houvesse amanhã. Gaste como se não houvesse amanhã. Mimimei sem ter condição. Você vai ver o que vai acontecer amanhã com esse mimimei. Ai, meu Deus, acordei. Não morri. E agora? Tem uma dívida do mimimei de ontem. Depois de amanhã, a dívida cresceu por conta do mimimei de antes de ontem. E daqui a um mês, daqui a 2 meses, sabedoria. Sabedoria, e não é senso de julgamento, porque tudo que eu falo com conhecimento de causa. Eu também já errei muito, eu também já perdi muito. Ontem eu ainda conversava com um casal sobre isso, né? Nós estávamos falando de como nós precisamos trazer mais leveza para os nossos próprios erros, para conseguir avançar. Tá? Então, é sobre isso. Como que uma pessoa comum começa? Estudando, buscando informação. Sobre o quê? Sobre aquilo que te agrada, sobre aquilo que te alegra. Porque se você odeia determinada coisa, então não vá para ela, porque só vai te trazer sofrimento. Por isso que muita gente vai para o trabalho excomungando o trabalho. São pessoas infelizes, são pessoas que trazem coisas não positivas para a vida delas. Por quê? Fazem aquilo que não gostam. É complicado porque esse tipo de conteúdo que gera qualidade, né, de conhecimento, ele não engaja, né?
Então, Mas deveria engajar. deveria. Assim, ó, o povo Mas tem que porque mudar a cultura. porque Ele tem que mudar a quem faz o cultura. conteúdo engajar são as pessoas. São as pessoas, são vocês que estão ouvindo. Então, eu sempre digo assim, ó, é uma questão de escolha. Então, depois, se você escolher a outra coisa, porque muita gente vai escolher a outra coisa, é igual assim, ó, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho do certo e o caminho do errado. Qual que é mais prazeroso? É claro que o caminho do bem, às vezes, é nadar contra a correnteza, às vezes é o menos prazeroso no momento. Mais difícil, né? Mais difícil no momento. Então é isso, olha, nadar contra a correnteza é mais difícil, estudar é mais difícil, fazer o que é certo é mais difícil, só que isso te deixa mais forte, te deixa mais resistente, mais resiliente e mais próspero. É sempre uma escolha e ela tá todo dia, ó, isso aqui, ó, de você. Porque o algoritmo, né, das redes sociais, que hoje, né, é o grande meio de comunicação hoje, ele insiste em te bombardear com coisas que não te levam para lugar nenhum. Exatamente. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu já fiz acho que 2 ou 3 vezes, né, principalmente no meu Instagram, que é onde eu uso mais. Você começa ali, vê um vídeo aleatório lá, sobre café. Uhum. Daí a pouco, cara, só aparece trem sobre café. Se você para ali num conteúdo ali mais engraçadinho, daí a pouco só começa aquilo. Então, hoje lá, vamos supor que você segue lá 1000 pessoas. O Instagram hoje não aparece 5% do conteúdo que você segue. Uhum. Ele vai te bombardeando, de vez em nunca aparece um conteúdo ali de alguém que te segue. Então, a pessoa segue lá Roseli Reis Investimentos. Vai aparecer muito pouco. Então, o que eu faço e aconselho você fazer? Vai lá, 3 pontinhos, não tem interesse. Uhum. 3 pontinhos, não tem interesse. Você vai gastar pelo menos uns 2 dias até que o algoritmo entenda que você não quer esse tipo de conteúdo. Exatamente. E aí vai começar, não é que vai aparecer não, vai começar a aparecer lá os conteúdos que realmente você segue. Então, por exemplo, eu no meu Instagram, eu malemar sigo minha mãe. Porque às vezes entra lá e fala, pô, não segue minha mãe? Eu só sigo pessoas que querem, que podem me trazer algum tipo de conhecimento. É extremamente profissional. Uhum. A minha esposa, ela tem o Instagram profissional e tem o Instagram pessoal, onde ela posta ali outras coisas. Quando foi um dia, ela precisava do meu telefone para fazer alguma coisa, e o tempo estava ali ocioso e tal, peguei o telefone dela, fui dar uma navegada lá no Instagram. Moço, mas fiquei sabendo de tanto babado, fiquei sabendo de tanta fofoca, de tanto trem, falei, meu Deus, isso aqui aconteceu, fulano separou de Beltrano, e não sei o que e tal. Então, tipo assim, é prazeroso? É prazeroso. É prazeroso, só que não te leva para lugar nenhum. Então, se você é como eu, por exemplo, que não sabe ou não quer nem flertar com esse tipo, eu não tenho, eu não sigo. Uhum. E aí, o que acontece? Volte e meia, quando eu me dou por mim, tá aparecendo conteúdo lá que eu não quero. O que eu faço? Não tem interesse. Não tem interesse. Para quê? Para que possa aparecer lá conteúdos como o seu, né? Conteúdos sobre negócios, sobre empresas, sobre contabilidade. E aqui é o que eu trabalho. Exatamente. Porque, queira ou não, a nossa mente, ela funciona dessa forma. Então, se você está lá absorvendo conteúdo que não vai te levar para o lugar que você quer, a chance de você chegar nesse lugar é praticamente nenhuma. Então, precisa gerar essa consciência. Essa consciência. E aí começa a estudar, porque assim, se você entra nesse meio, por exemplo, se eu te sigo lá e começo a ver sobre investimento, na tese o Instagram vai me indicar outros conteúdos sobre investimento. Eu comecei a gerar consciência disso. Isso vai mudando, vai me mudando, vai quebrando bloqueios e as coisas vão acontecendo, eu começo a estudar, né? Porque as pessoas não entendem que essa semente que você está plantando hoje, ela vai frutificar daqui a um tempo. Daqui a um tempo, exatamente. E eu vejo hoje a dificuldade que as pessoas estão encontrando de plantar boas sementes.
Então, é muito fácil me deixar ser levado. É muito fácil. É bom você ter falado sobre isso, né? Porque tem gente que já está. Eu tenho alunos jovenzinhos que já estão se livrando de redes sociais. Então já tem um movimento acontecendo aí de retomada de vida extra digital. Já tem. Não que eu não possa, eu posso. Mas às vezes, quando o jovem percebe que ele está tomado daquilo, que ele está viciado naquilo, ele está preferindo, e eu estou dizendo isso porque eu tenho conversado isso com os meus alunos, né? Que tem ali entre 18 e 22 anos, a maioria deles, né? E que graças a Deus tem um movimento muito bacana acontecendo na vida dessa nova geração. Muito bacana. Muita gente fala muito mal dessa nova geração, mas tem muita coisa muito boa acontecendo com essa nova geração e que precisa ser destacada, tá? E esse negócio dos 3 pontinhos eu aprendi com um aluno. Aliás, eu aprendo demais com os meus alunos. Ainda tenho esse privilégio. Eu trabalho com algo que eu mais aprendo do que ensino. Então, eu sou, nossa, privilegiada. Além da monetização, eu tenho um ganho que não se mensura, né? E esses meus alunos falaram, ó, vai aqui e coloca aí não tenho interesse. E vai aqui e coloca tenho interesse. Então, por exemplo, eu sigo Tiago Nigro, eu sigo Marília Fontes, eu sigo CVM, eu sigo B3, eu sigo Bruno Perini, eu sigo até a Natália Arcuri, eu sigo o Ricardo Perufo, eu sigo André Bona, eu sigo o Banco Central, eu sigo o quê? Eu sigo aquilo que vai me trazer coisas que vão agregar. Agora, quando eu quero distrair, eu já tenho 1 milhão de coisas extra-digital para me distrair. Eu já tenho. E outra, eu tenho uma vida extra-digital. Graças a Deus, eu tenho muitos e bons amigos. Muitos não, mas bons amigos. Eu pratico esporte com eles. Eu tenho família. Eu tenho igreja. Eu tenho muita coisa boa para fazer. Eu tenho bons livros para ler. Pode até ser no celular, mas eu tenho bons livros para ler. Então, ó, se eu sou reflexo da minha mentalidade, tô apontando porque é o quadro que tá ali, tá, gente? Se eu sou reflexo da minha mentalidade, como que eu vou mudar minha mentalidade se eu não tô mudando aquilo que eu tô alimentando ela? Então, a primeira coisa para uma pessoa comum é parar de alimentar a própria mente com porcaria. E eu tenho dito muito isso para os alunos, né? E eu tenho uma disciplina de formação empreendedora e geração de ideias, em que os alunos, eles convidam empreendedores para irem lá. E aí, esse semestre, nós recebemos uma empreendedora fantástica, Nathalie Moresco, o nome dela. E ela tem 23 anos hoje, e ela mudou de mentalidade aos 18. A menina já é super próspera. Super próspera. E ela falou isso para os alunos e eles concordaram, né? Uma turma ali de 65 alunos. Nunca fez tanto sentido aquilo que a palavra, né, diz, que não se assente na roda dos escarnecedores, né? Por quê? Porque se você andar com eles, você será o próximo. A tendência, né? Salmo 1º, a tendência é você agir igual. Agir igual. Então, daí veio o ditado: se você andar com 4 idiotas, você vai ser o 5º. Se você andar só com gente que excomunga a vida, que só reclama, que só diz isso, que só fala mal do governo, que só isso, que só aquilo, não que tenha que falar bem de algo que não está certo, não é isso, mas aquelas pessoas que só murmuram, acham sempre um culpado, você será o 5º. Se você andar com 4 pessoas que tem uma mentalidade financista, que tem uma mentalidade mais aberta, de prosperidade, de conhecimento, você também será a 5ª. Se você andar com 4 pessoas que só bebem, que só fala de cachaça, que só toma cachaça, você será o 5º, entre tantas outras coisas que não preciso citar. Então, de novo, é escolha para mudar de mentalidade. E aí, vamos voltar aqui, Roseline, em outro bloqueio, né? Que é você desapegar dessas pessoas. Porque às vezes são pessoas próximas, pessoas que você tinha um relacionamento. Vamos supor, eu tô lá, né, alienado, fazendo tudo que o mundo hoje, do jeito que no nosso linguajar bíblico, do jeito que o Satanás gosta, e automaticamente eu não vou alcançar esses resultados, né, que eu imagino que são bons. Aí eu gerei consciência.
Primeira coisa, gerar consciência. Gerei consciência, comecei a ler Bíblia, ainda que não seja do ponto de vista espiritual, só do ponto de vista do aprendizado, dos conselhos, né? Porque, por exemplo, nós falamos aqui, né, sobre o Instagram. A Bíblia já dizia isso aí trocentos mil anos antes, né? Jesus disse, ó, os olhos e os ouvidos é a porta de entrada. Se os seus olhos forem bons, seu corpo terá luz. É simples. Olha para você ver, esse conhecimento está lá, ó, há muito tempo atrás. Então, assim, então as pessoas precisam quebrar um pouco. Eu bato muito nessa tecla para as pessoas entenderem e quebrar um pouco desse preconceito com a Bíblia. A Bíblia é um livro excelente. Se você começar a ler, é só para cima. Não tem como dar errado. E aí você gerou consciência. Você desapegar dessas pessoas é muito difícil. Por quê? Porque é um bloqueio. Outro bloqueio para se quebrar. E às vezes você vai ter que falar, ó, cara, não dá mais. Ou, né, começar a se distanciar, né? É difícil você ser educado, né, nesse sentido, da pessoa de querer estar junto, de convidar para falar, cara, eu não vou, né, não dá certo. Aí fala, irmão, a Roseli agora ficou metida, hein? Começou a estudar lá, começou a andar com um povo diferente, mas é necessário. Por quê? Porque claro que na medida do possível, né, você trazer consciência para essas pessoas também, você poder influenciar. E aí geralmente influencia. Vai muito de cada um, né? Porque assim, tem pessoas que são mais fracas do ponto de vista da influência, né? Elas são influenciadas, então ela tem uma necessidade maior de estar, né, nesse ambiente ok, para que ela seja influenciada, do que ela ir naquele ambiente ali que não é o ideal e influenciar. A tendência da grande maioria é ser influenciado de novo do ponto de vista negativo. Então isso é muito difícil. E é extremamente necessário ter essa mudança de postura para você alcançar esses resultados, né? Já que você falou disso, né? A Bíblia também fala muito disso, que nós precisamos ser sal e luz. E às vezes a nossa vida, a nossa ação vai ser a única Bíblia que muitos lerão. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui para fazer diferença. Eu estou aqui para influenciar e não só para ser influenciado. Então, às vezes, as pessoas precisam também se posicionar dentro do potencial que cada uma tem, porque todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. E aí eu chamo a atenção que eu falo muito isso para os meus alunos. Eu percebo que agora está mudando, mas no passado, a maioria dos alunos chegavam na universidade com um grande problema. E esse problema estava na autoestima. Uma geração de jovens que não acreditavam neles mesmos, por algum problema no decorrer do tempo ali, da infância, da adolescência. Então, a primeira coisa que precisa quebrar. Você precisa confiar em você. Você precisa confiar em Deus, mas precisa, às vezes, dar uma incorporada no potencial que Deus te deu. Você é capaz, você pode, você consegue, você realiza, você vence, você influencia. Então, às vezes, você precisa... e aí criou-se também aí um trem muito equivocado com esse negócio de empoderamento, né? O poder, ele pertence a Deus. O poder é de Deus, eu sou só um instrumento, então eu preciso de sabedoria para separar as coisas, porque não sou eu o poderoso ou a poderosa, né? O poderoso é aquele que habita em mim. Então eu tenho que crer e entender que foi ele que me capacitou. Eu entendi isso, muito vai fluir. E aí eu vou mudando, aí eu vou buscando conhecimento e eu vou mudando a minha vida financeira a partir daí. Esse benefício financeiro, nós falamos aqui então que a pessoa que está num nível de ganho hoje considerado baixo, 2, 3 mil reais, ela tem que buscar conhecimento, tem que estudar, tem que se capacitar para poder criar uma renda complementar ou mudar de profissão, enfim, para começar ali criar alguma coisa para que alcance um rendimento um pouco maior. Não é muito difícil de encontrar, você vê, por exemplo, eu estava vendo alguma coisa, eu não confirmei, não sei se, mas eu acredito que seja. Eu vi agora recente que o Diego Hipólito,
o ginasta, perdeu tudo, tá? Tipo assim, ganhou muito dinheiro, milhões, questão de milhões, não soube administrar, né? Quero deixar aqui essa ressalva que eu não me aprofundei, só vi uma manchete, alguma coisa do tipo, né? Mas, enfim, hoje tem pessoas que conseguem, estão num padrão hoje de ganho de recurso, seja intermediário ou alto, não conseguem fazer essa gestão desses recursos, né? Tá muito vinculada à educação financeira. Sim, ao comportamento, porque a educação financeira ela começa com o comportamento financeiro, e é aí que eu preciso entender de onde eu parto, né? Tá. Eu preciso entender a minha relação com o dinheiro, e aí eu preciso fazer as pazes com ele, e aí eu vou mudando o meu comportamento, porque qual é hoje um grande equívoco? E eu até coloco isso como uma frase mestra lá no meu Instagram. Não viva de status. Não viva de status. O que as pessoas mais fazem hoje? Querem ganhar mais para quê? Para consumir. Não tem nada de errado com isso, mas eu sempre tenho que manter essa relação. Se a minha renda está aqui, o meu padrão de consumo tem que estar sempre abaixo. E esse gap aqui, essa diferença, eu tenho que investir. Eu tenho que colocar esse dinheiro para trabalhar para mim, porque senão eu vou ser escravo dele. Não importa quanto eu ganho. Conheço muitas pessoas que ganham muito, muito mesmo, aqui está a renda. Só que o custo delas está aqui. E elas ganham muito dinheiro. E muitas vezes, Roseli, querendo se aparecer para quem não vai trazer benefício nenhum, né? Status não leva ninguém a lugar nenhum. É aquela dopamina barata, né? Eu gosto do Rafael Grata, eu acho que ele fala muito da neurociência, né? Ele fez uma formação fora do Brasil e ele trouxe a neurociência na questão da mentalidade mesmo, né? E ele chama isso de dopamina barata. Então, olha, você ganha, não importa quanto ganha, isso eu aprendi da minha mãe. Minha mãe, que ganhava um salário mínimo, falava assim, ó, aqui nós vamos comer o que o meu dinheiro der para comprar. Nós vamos morar onde a gente pode morar e nós vamos vestir o que dá para vestir. Não deu, não vai vestir. Não deu para comer, não vai comer. Ninguém vai morrer de fome, ninguém vai andar nu. Tá? Mas nós vamos viver o quê? Dentro da nossa renda. Então, é isso que o brasileiro precisa aprender. É isso. E lá, a galera da minha geração, né, depois que cresceu, quando nós éramos crianças, nós tínhamos muitos desejos que não eram supridos do ponto de vista financeiro. Queria um brinquedo que não podia, queria uma comida que não podia. Aí a minha geração cresceu e falou, né, meu filho vai ser diferente. Eu vou dar tudo que eu não tive. Lascou-se. A gente passa do ponto, né? Aí passou do ponto. Não pode ser assim. Não, já viu que isso não deu certo. Agora, hoje, pais que inclusive ganham muito dinheiro já estão educando os filhos de uma forma diferente, porque já viu que esse negócio não deu certo. Né? Então, eu começo como? Mudando o meu comportamento. E aí é um grande desafio, porque é o exercício. Tudo começa com iniciativa e depois segue com disciplina. Então, eu preciso tomar a iniciativa. Ok, tomei a iniciativa. E agora é a disciplina. Quanto eu ganho? Eu ganho X. Eu vou ter que gastar menos que esse X. Então, eu começo a me auto-remunerando, a mandar ali um percentual da minha renda para uma conta investimentos. Investimentos é um outro assunto, mas eu mando para o investimento que eu conheço por enquanto. Nem que seja para deixar o dinheiro na poupança, que não te rentabiliza, só cobre a inflação. Tá? Eu mando dinheiro para ali. E aí eu vou criar o hábito de me auto-remunerar. Então, qual é a regra? Ela é muito simples, é não gastar mais do que ganha. Então, se eu já tenho uma certa renda, né, uma renda que me supre, que eu consigo fazer isso, eu vou fazer o quê? Percentual de auto-remuneração. Vou botar o dinheiro para trabalhar para mim. Não importa quanto, importa que eu vou fazer um tipo de investimento. Hoje, a gente vê, né, você for pensar na internet, você vai ver muitas pessoas cometem muitos erros, né, no sentido, né, da educação financeira, dos investimentos, né, que é a sua área de especialização. Vamos supor aqui que eu tenho que hoje uma pessoa que tem uma rentabilidade ok, aí vamos colocar aí 10, 15, 20, 50, enfim, não importa. Mas ela está vivendo loucamente. E ela gerou consciência, né, e precisa começar a fazer isso. Muitas vezes você não sabe por onde começar. Porque você vai na internet, um fala um negócio, outro fala outro negócio, e a gente tende a ir pelo caminho mais fácil, né? Acha que aquilo ali é a melhor opção, e muitas vezes não é. Dentro desse planejamento personalizado, você falou sobre planejamento 360, hoje
Para você desenvolver um trabalho com uma pessoa ou com uma empresa, qual que é o tempo médio? O que que você recomenda de acompanhamento? Porque assim, no início é muita coisa, né? Sim. É muita informação, você gerenciar aquilo ali. É, cabe aqui uma ressalva, que tem muita gente que contrata um profissional, mas não executa, que a pessoa Vai rasgar dinheiro. vai rasgar dinheiro, Vai vai jogar rasgar fora. dinheiro. Mas vamos supor que essa pessoa quer fazer isso, né, quer ter essa disciplina. Quanto tempo demora e como é que é esse trabalho que você faz e quais são os benefícios que ele traz? Eu tenho trabalhado com pessoas que já chegam para mim conscientes. Então, eu não trabalho com convencimento, como muita gente trabalha, né? Então, eu só trabalho com quem chega pronto. Eu cheguei a um ponto da minha vida, a um patamar da minha vida profissional que eu posso fazer isso. Então, se a pessoa não tem consciência, eu não vou trabalhar com ela. Eu não quero Você não vai trabalhar com ela. insistir. Não, não vou. Então, eu só trabalho com pessoas que já chegam para mim com a virada de chave da mentalidade. Então, quando ela chega para mim com essa virada de chave, olha, eu já entendi, é isso que eu quero, é a partir daqui que eu vou. Esse tempo, ele dura ali no mínimo, tá? Para que ela entenda o básico sobre os investimentos de acordo com o seu perfil. Eu tenho trabalhado com essas pessoas ali o período de 6 meses, no mínimo, tá? Mas é claro que cada um tem um tempo. Tem pessoas que com 2 meses pegaram tudo, porque elas ficam muito curiosas, muito afoitas, né? Falam, nossa, agora eu vou voar, porque eu tenho dinheiro, eu tenho a consciência, agora eu tenho dinheiro e agora eu tenho conhecimento, vou. Então, às vezes, ela precisa de 2 meses. Às vezes, ela precisa de 3, às vezes, né, ela precisa de 6 e pode ser que ela precise de mais. Mas um tempo adequado aí de acompanhamento, 6 meses. 6 meses e aí depois, vamos supor, esse é o processo inicial, onde você vai fazer ali o básico, vai estruturar tudo, e aí depois vem ali as nuances, né, do mercado. Então, a Trump acabou de anunciar aí 50% de tarifa, isso tem o seu impacto, é dólar que sobe, é dólar que baixa, é tributação de LCI e LCA, enfim, então isso tudo muda, e aí você também faz esse acompanhamento, Faço. vamos supor, você tem planos ali para você ficar à disposição, onde você troca ali orientações Sim, semanais, mensais. eu tenho, o meu Instagram, ele é público, é aberto, eu converso com todo mundo que me procurar. Se uma igreja falar, olha, vem aqui fazer uma palestra, eu vou com o maior prazer, né, fazer uma palestra. Eu tenho uma agendada agora no SESC Senat, para a gurizada, porque diz que a gurizada, a moçadinha ali, os adolescentes estavam pedindo. Eu vou com o maior prazer. É claro que tem uma agenda para cumprir, eu tenho as minhas obrigações, né, outras obrigações, mas eu vou com o maior prazer. Então, se a pessoa quer conhecer um pouco mais sobre isso, ela pode me chamar no meu Instagram. Ela pode me chamar no meu WhatsApp, né? Mas essas pessoas que já mudaram a mentalidade, que já viraram a chave. Quem não mudou ainda, eu recomendo que procure livros gratuitos, conteúdos gratuitos, né? E tem muito, não o livro inteiro gratuito, é claro, né? Mas tem muitos conteúdos que a pessoa começa com conteúdo de graça, né? O grátis. Depois ela compra, porque às vezes você comprar um livro que vai te ajudar a mudar de mentalidade, que vai te trazer muito mais e pagar R$ 30 no livro, é um baita de um investimento de R$ 30 que você ainda pode parcelar, às vezes em 3 vezes de 10, né? Muita gente aí, quem toma cerveja, paga R$ 10 numa cerveja, R$ 10 em 2 latinhas de cerveja, R$ 10 para comprar um livro que vai trazer muito mais para sua vida, é um investimento. Então, para quem quer mudar o comportamento, eu sugiro que busque informações e conteúdo para primeiro mudar o comportamento. Quem já decidiu isso, já tomou a iniciativa e quer se disciplinar, busque conteúdos para isso. E eu estou à disposição para conversar, para instruir, para indicar, né? Porque nem todo mundo tem recurso financeiro para fazer, às vezes, investimentos naquele momento.
E tá tudo bem, então vamos fazer outra coisa. Então, qual é o plano? Para cada família ou para cada pessoa tem um plano para se seguir. Eu acho muito perigoso esses profissionais que vendem fórmulas prontas e falam: ah, o melhor investimento é esse aqui. Mentira! Toda vez que você ouvir falando assim, ó, o melhor investimento é esse aqui, tenha consciência de que é mentira, porque isso não existe. O melhor investimento para quem, cara pálida? Eu falo para quem? Porque depende do teu perfil, depende do teu objetivo de vida, depende de quanto você tem, depende de quanto tempo você pode deixar esse dinheiro aqui investido. Vou dar um exemplo, né? CDB, LCI, LCA e LCD. LCI e LCA são simples, LCD é novo, tá? Esse aqui você está emprestando dinheiro para o BNDES. Foi o meu último vídeo até no meu Instagram sobre ele. Por enquanto, esses três, LCI, LCA e LCD, são isentos de imposto de renda, mas o governo está louco para tributar, está louco. O CDB, ele é tributado. Então, às vezes, investir numa LCI e numa LCA vai te pagar mais do que num CDB, que paga mais de 100% do CDI. E a LCI e a LCA, às vezes, vai pagar 94% do CDI. Aí, o que eu digo? Bom, quanto você conhece sobre CDI? O que você conhece sobre taxa Selic? O que você conhece sobre inflação? Você não pode fugir desse conteúdo porque você acha complexo. Isso atinge a tua vida todos os dias. Ah, não, muito difícil, aí é coisa para rico. Mentira! Erro! Erro, padrão cultural criado para empobrecer a população. É o bloqueio que criaram, né? E outra coisa, o povo caiu feito pato. Caiu feito pato. Você que acredita que investimento é coisa para rico, você caiu feito pato no engano. Você que acredita que o pouco não interessa, você caiu no engano. Isso é tudo antibíblico, tá? Muito pelo contrário, porque quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Por isso que as pessoas falam, ah, quando eu ganhar, eu ganho 5, quando eu ganhar 10 eu economizo. Não vai economizar. Ah, eu ganho 10, quando eu ganhar 20 eu economizo. Não vai economizar. Eu vou investir, né? Nem tudo é sobre economia. É só sobre criar um padrão de vida. Não é sobre corte. Você pode comer fora, você pode tomar sorvete, você pode comer uma comida boa, você pode fazer tudo, você pode viajar, você pode fazer tudo. Só criar uma estrutura abaixo da tua renda. É só isso, se organizar. Tudo é possível, sim. Tá? Então, é sobre isso. Agora, o que você está buscando de informação? Terceirizar o teu ganho e nem quero saber. Ai, nem quero saber, deixa lá que o banco cuida, deixa lá que o assessor de investimento cuida. Outro engano. Eu preciso saber sim, eu preciso conhecer sim. Eu preciso saber quais são as melhores alternativas para mim, de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu perfil, de acordo com quanto eu tenho e de onde eu quero chegar. Porque um dos erros que as pessoas cometem é não ter pelo menos um conhecimento básico sobre isso, né? Uhum. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito curioso e às vezes eu me deparo com algumas áreas, por exemplo, eu tenho primos, primas de algumas outras áreas e se entrar em mim de qualquer jeito, vai tomar. E aí a gente debate muito e eu falo que o Ronan é especialista de tudo. Não é questão de ser especialista de tudo. É questão de buscar o mínimo de conhecimento sobre aquilo. Claro que tem coisas mais profundas, né, da nossa área, quanto de outras áreas, da área da saúde, né, e às vezes as pessoas chegam para mim com um problema e eu já tamo a receita. Não, você precisa fazer isso, isso e isso. Né? Ah, que eu não sei o que, tarará, não sei das quantas. Tá, você bebe água. Primeira coisa, se você beber água, você já vai resolver muito problema de saúde seu. Vai eliminar muitos problemas de saúde. Muitos problemas. Comer direito, né? Comer, assim, de uma forma saudável, economiza. Nós fizemos um desafio Eu posso falar o nome da empresa? Pode falar. Nós fizemos um desafio, foi idealizado pela Mel, uma das proprietárias do Grupo NC. Ela propôs e ela me chamou para participar junto com uma nutricionista, a Daphne, e criou um projeto de vida saudável com economia financeira para os colaboradores dela. Nós temos o grupo ativo, o projeto já terminou há 3 meses, nós temos o grupo ativo, porque isso muda a vida das pessoas. Então, quando eu como melhor, eu melhoro a minha saúde, eu melhoro a minha disposição, eu economizo com farmácia, eu economizo dinheiro comendo melhor. Então, eu posso, sim,
continuar fazendo, comendo aquilo que me dá prazer, mas eu tenho uma alimentação diária para seguir. E isso fica bem mais barato do que comer errado. Por que eu preciso tomar refrigerante todo dia? Eu não preciso. Isso é péssimo para a minha saúde. Né? O povo que vende refrigerante odeia a galera aí, né? Tá? Mas é isso. Mas não está dizendo que é proibido tomar. Em algum momento você vai tomar. Mas todo dia eu tô com sede, eu tomo um refrigerante? Não, eu tô com sede, eu tenho que tomar água. Eu não posso deixar para... às vezes não preciso tomar água só quando eu estou com sede. Eu vou tomando aos poucos, de golinho em golinho, para me hidratar. Criando o hábito também, Criando o hábito. Quando eu vejo, pronto, eu resolvi vários problemas com uma ação só. Tá? Então é sobre isso. Tem o efeito cascata, né? Isso. Porque às vezes a gente fala dos negócios, empresas, investimentos, e às vezes a saúde está destruída. Não às vale vezes a família está destruída, né? Não, que eu tenho que trabalhar. Tá, mas e minha família? Pô, esqueceu da família. Então, são as prioridades. Tem que ter esse equilíbrio, né? Ou trabalhar, esqueceu dessa conexão, né, com o Criador, tá depressivo, tá para baixo, enfim. Então, eu aqui nesse programa, eu bato muito nessa tecla, né, para ter esse equilíbrio. Então, assim, eu gosto muito de estudar sobre muitas coisas. Então, eu brinco que eu sou meio generalista. Então, tudo que você vai falar comigo, se eu não souber, a hora que eu sair aqui, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou no banheiro, eu tô lá estudando ali sobre aquilo, eu tô vendo um vídeo, eu tô aprendendo. E eu acho que isso é muito bom, porque é muito libertador, né? Porque hoje as pessoas querem te empurrar fórmulas prontas, né? Você está com qualquer problema de saúde, a primeira situação é te empurrar um remédio para que aquilo, né, faça um efeito ali imediato, mas muitas vezes o que você precisa desenvolver, né, um hábito saudável. E falando em hábitos saudáveis, né, falando sobre esses benefícios da educação financeira, e agora falando exatamente aqui dos empreendedores, as pessoas que têm empresas, ou você que quer ter uma empresa para começar do jeito certo, um erro, eu acho que 99,9%, né, dos empresários cometem, ou em algum momento já cometeram, é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, né? O que você pode falar para nós dessa educação financeira do ponto de vista CPF e CNPJ? CPF e CNPJ, eles são um registro de identidade separados, né? CPF é pessoa física, CNPJ é pessoa jurídica. Se não fosse para ser assim, ia ter um só, né? Você não precisaria dos dois. Aí muita gente, né, como você falou, né, a maioria dos pequenos negócios já embromaram isso. E a regra é não misturar. Se já misturou, agora é desmisturar. Então, tudo aquilo que já está feito, a gente tem que parar com tranquilidade e resolver. Então, agora, se você já embolou isso, você tem que separar. Para separar, a pessoa quem tem empresa, tem que fazer uma retirada, um prolabore. Quando ela está numa complicação ali, até por uma questão tributária, às vezes, e ela tem que usar um único cartão, ela precisa, né, o ideal é não fazer isso, mas muita gente tem esse problema, né, por conta da dificuldade e da complexidade tributária do país, que ela conseguiu um cartão. Então, ela vai pagar as contas da empresa, as contas de casa, naquele cartão. Já embolou, não pode, mas já embolou. Ela precisa separar o que é da empresa, vai dar mais trabalho, o que é da empresa tem que estar no sistema planilhado lá. O que é pessoa física tem que estar numa planilha, num caderno, tem que estar anotado de alguma forma ali, porque aquele valor das contas pessoais é o valor do prolabore dela, para ela saber se a empresa realmente está dando lucro ou se só está dando um salário para ela. Então, hoje, muitos empreendedores, eles acabam sendo meio que escravos da própria empresa. Eles recebem um salário ali, às vezes, apertado da própria empresa, e se ele sair da empresa, ela não funciona de jeito nenhum. E
essas coisas precisam ser muito bem trabalhadas. Então, os empreendedores têm a difícil missão, né, porque empreender nesse país é realmente muito difícil, é um desafio, e as pessoas precisam de muita resiliência, de muita consciência, de muito estudo e de muito senso de realidade para empreender, né? Quem já empreendeu sem dinheiro, já empreendeu, mas quem vai empreender ainda, busque ter um capital de giro para começar o negócio, senão depois vai ser muito sofrido. E a empresa, o CNPJ tem que ter capital de giro e o CPF tem que ter reserva de emergência. Então eu tenho que deixar as minhas contas pessoais separadas das contas da empresa, principalmente para saber se a empresa dá lucro e consegue me remunerar. A gente chama isso em gestão de remuneração do capital. E nem sempre um pequeno negócio remunera o capital investido. Então, às vezes, ele só paga o custo do próprio capital. Pagar o custo do capital é só dar o suficiente ali para manter a operação. Não está tendo R$ 1 lucro, está mantendo a operação e me pagando, porque fui eu que coloquei o dinheiro lá, eu que emprestei o dinheiro para colocar lá. Agora não sobra nada. Então, eu preciso reavaliar. Eu preciso agora entender se eu aumento o faturamento ou se eu criei uma estrutura de custo incompatível com a remuneração que a minha empresa me dá. Se eu não separar essas duas contas, eu não vou entender nunca se a minha empresa realmente está dando lucro e remunerando o capital ou se eu só sou um empregado da minha própria empresa e que tem um salário médio. Muitos MEIs, né? Essas pessoas que abriram um CNPJ e que tem aquele faturamento que não ultrapassa, né? Ali 9, 10, 11 mil mês, às vezes consegue de resultado mesmo líquido um pouco mais de R$ 2.000. Precisa avaliar. Aí as pessoas precisam avaliar, né? Essa é uma informação, eu acho que Rondonópolis, ano passado, no censo da própria prefeitura, havia acho que mais de 14 mil mês. Parece que 80% deles estavam fazendo um ganho líquido um pouco mais do que R$ 2.000. Então, as pessoas precisam avaliar isso. Qual é o preço de ter o próprio negócio e quanto você quer ter com aquele próprio negócio. Às vezes é melhor esperar um pouco antes de abrir, estruturar melhor, conhecer melhor, fazer o dinheiro do capital de giro, buscar, às vezes, um investidor, buscar mais consistência, buscar uma rede, né, um network, para depois abrir. Às vezes é melhor fazer isso do que de cara se aventurar. Empreender não necessariamente é aventurar-se, igual eu ouço muito por aí. Não, por que não um planejamento consistente, consciente para empreender? E mesmo assim pode ser que dê errado, porque o consumidor muda muito. O cliente, ele muda muito. Ele muda muito as suas preferências, ele muda muito os seus gostos e você tem que estar preparado para isso. E se você é empreendedor, a tua reserva de emergência, sinto muito, tem que ser maior do que de quem é CLTista. Vai ser maior ainda de quem é um funcionário público. É porque um ponto que nós falamos muito aqui sobre gerar consciência, né? Depois que você gera consciência, um outro pilar, né, que eu acho muito importante da educação financeira, é você registrar. Sem registro, né? não há controle. Né? Você falou, o CPF, por exemplo, diante da necessidade, acontece, às vezes eu tenho que pagar uma dívida lá da empresa com o meu cartão de crédito. Vai acontecer, mas não que você não possa registrar isso, porque não é que eu não possa pagar, o ideal é que não pague, mas não é que eu não possa pagar com o cartão da empresa, né? Ou dar ali uma misturada, pegar ali diante de uma emergência, ou pegar um dinheiro da empresa. Não é que isso não possa acontecer, né? O ideal é que não aconteça, o ideal é que fique dentro do planejado. Mas o importante é o quê? Eu ter esses registros para poder tomar essa consciência, né? Uhum. E uma coisa, né, voltando aqui um pouquinho, né, eu acho que é uma falha, né, do brasileiro de maneira geral, desde lá do trabalhador seletista lá, que está lá ganhando 2, 3 mil reais. Hoje você falar para mim que dá aí para mim um relatório, você chegar na casa, fazer um reality, chegar na casa das pessoas e falar para mim, traz para mim agora um relatório aqui das suas despesas do mês de junho. Nós estamos gravando aqui em julho, né? Eu acredito
que 99,99999 bota 9 nessa dízima, não tem. Então, é isso que tem mudado, sabe, Ronan? Muita gente já tem, até mesmo por conta dos aplicativos e por conta das porradas que levou da vida, né? Então, muitas pessoas têm, mas a maioria ainda não. Esse registro, ele tem que estar lá. Quanto é que você gasta de mercado no mês? Quanto que você gastou comendo fora de casa no mês? Quanto você paga de energia? Quanto você paga de água? Quanto você paga de internet? Você assina aquelas, né, Netflix, Amazon, Disney? O que que você assina? Você paga farmácia todo mês? Já é custo fixo. Eu estou falando só de custo fixo. Custo fixo da família é aquilo que ele paga todo mês. Né? Você usa um botijão de gás todo mês? É fixo. Você vai na farmácia todo mês? É fixo. Você vai no cabeleireiro, no barbeiro todo mês? É fixo. Você parcelou o seguro do teu carro lá em 12 meses? É fixo. Paga o financiamento do carro, da moto ou da casa? É fixo. Tá? Isso tudo tem que estar mapeado. Porque como que eu controlo aquilo que eu não tenho rastreio? Aquilo que não está registrado? Ah, tá tudo na minha cabeça. Tá nada, engano, outro engano. Você não consegue visualizar, né? Eu não controlo aquilo que eu não visualizo, que eu não mapeio, salvo raras exceções que tem um QI super avançado, né? Eu brinco que são os QIs HDs, né? Você é HD? Nossa, desculpa aí, né? Ou IA humana, tá? Desculpa aí. Não, mas a maioria das pessoas comuns, né? A gente também precisa ter a humildade de entender que nós somos humanos, falhos e limitados e que o nosso cabeção não dá conta de tudo. E hoje nós estamos muito acelerados, né? Muita coisa, né? Exatamente. Inclusive, né, tem uma ferramenta que mapeia isso, faz tudo nessa visão 360 graus, tá? Já integra as contas Open Finance ali, já traz tudo para a mesma tela, porque eu não tenho mais, não quero mais perder tempo para ficar preenchendo aqui, preenchendo ali, preenchendo lá. Não, tem ferramenta para fazer isso. Mas se ainda não tem o recurso para adquirir essa ferramenta, o que eu faço? Na mão mesmo. Ah, não gosto de planilha? Escreve no caderno. Ah, não, só gosto de escrever no celular. Não tem bloco de nota? Escreve no bloco de nota do celular. Anota tudo. Sentou para tomar um cafezinho, sentou para tomar um sorvete, sentou para tomar um açaí, para comer um bolo, comprou aquele pão, anota, porque é um tal de chegar no final do mês, ai, meu dinheiro sumiu nada. Ele foi para padaria, para o mercado, para o açougue, para o bar, para o posto de combustível, ele foi para algum lugar, ele nunca some. Ele não evapora. É que nós, infelizmente, não criamos o hábito de registrar. E aí, qual é a resistência de registrar? Que eu registrei, vou ter que controlar. Agora eu sei. Agora eu sei que eu estou gastando X toda sexta e sábado no bar. Agora eu sei que eu estou gastando X com combustível que eu ando para lá e para cá, para lá e para cá. Agora eu sei que toda hora eu vou no mercado. Agora eu sei que eu tenho feito coisas que não cabem na minha renda. Então, essa é a resistência por conta do inconsciente. O inconsciente não quer que você mude de comportamento. Traga luz, né? Exatamente. Então, você tem que registrar tudo. Lá na empresa, a mesma coisa. Se você não registra, você está na filosofia Zeca Pagodinho. Nos dois, no CNPJ e no CPF. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Depois, se levar para o buraco, aí você reclama, chora e se vitimiza. Não pode. Que não dá certo, que não sei o quê. Para mim, nada dá certo. Que é o governo. Para mim, nada dá certo, sempre tem um culpado. Não. Eu gosto muito de uma fala do Jayton, né? O Jayton, ele é um jovem proprietário da Tetra Educação, né? É uma empresa que está em Rondonópolis e que está entre as maiores do Brasil. E às vezes o pessoal da região nem sabe, né? Que nós temos aqui na nossa região empresas que estão entre as maiores do Brasil. E ele fala assim, que ele aprendeu muito cedo, e ele é bem jovem, tem 30, 32 anos, se não me engano, ele aprendeu muito cedo que a culpa era sempre dele. A culpa, ela é sempre minha. Então, onde foi que eu errei? Nós somos atingidos de várias formas, né? Nós somos, inclusive, frutos do nosso ambiente, mas a culpa, na maioria das vezes, é nossa. É um ponto muito importante, eu aprendi isso aí também faz muito tempo, né? Se a culpa é minha, quem tem que resolver? Eu. Agora, quando a gente cria o hábito de delegar a culpa, eu brinco sempre, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né?
Mas quando eu entendo que a culpa é minha, né, na minha empresa, que eu preciso, né, trabalhar sério, trabalhar de forma inteligente, né, na minha família, né, que eu preciso, né, no meu caso, ser o sacerdote da minha casa, né, diante dos conflitos, trazer a solução, né, ou ainda, né, com a minha esposa esteja errada, mas eu trago isso do ponto de vista que a culpa é minha, então eu vou resolver. Eu vou engolir o meu orgulho, eu vou pedir desculpa e eu vou resolver. Então, eu sou uma pessoa assim, extremamente resolvedora, né, de problemas. E as pessoas falam, não, para você é muito simples, quando tem sempre uma solução. É porque é simples. É porque é empreendedor também, né? É assim, todo empreendedor, às vezes nato ou que se desenvolveu, ele é um grande resolvedor de problemas. Só que a maioria das pessoas comuns, elas são grandes fugidoras de problemas. E é isso que diferencia. Então, é isso, às vezes, que coloca pessoas num outro patamar, inclusive financeiro, do que outras. Então, se eu fujo do que é difícil, se eu fujo do conhecimento, se eu fujo da resolução de problemas, se eu fujo do senso crítico, eu vou estar vai com as outras. Na maioria, né? Vou estar com a maioria. E estar com a maioria tem o seu preço também. Não pode reclamar. Eu sempre falo para as pessoas, cara, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você pode fazer o que você quiser da sua empresa, você só não pode ficar reclamando. Por quê? O resultado, às vezes a gente quer o resultado, mas o resultado, ele é fruto daquilo que você está fazendo. Eu tenho aprendido, sabe, Ronan, isso não foi muito difícil para mim, né? O meu esposo também é empreendedor, mas foi muito difícil para mim entender isso, me conscientizar e falar, é isso mesmo, que a empresa ela é reflexo do dono e da sua gestão. É muito difícil entender e internalizar isso, mas é sobre isso, tá? E por isso que às vezes, assim, quando o empreendedor está com a vida muito bagunçada, às vezes a empresa também está, né? E aí precisa lá resgatar o fio da meada para conduzir, é igual a vida financeira, né? Então, senta, se conscientiza, acha o fio da meada e começa. Começa quando? Hoje. É hoje que eu começo, não é amanhã. Se eu deixar para amanhã, pode ser que eu deixe para depois de amanhã, pode ser que eu vá deixando e nunca faça. Nós estamos com o mundo cheio de pessoas que deixaram para amanhã. Então, quando você começa agora, a iniciativa é agora, você começa agora, já puxa aí teu bloco de notas, o teu caderninho, a planilha. Aplicativo. Eu brinco, escreve na testa, se vira, tá? Mas começa agora, porque amanhã pode ser que você desanime. E aí é uma escolha continuar na disciplina ou não. Eu gosto de trazer assim a cultura do povo japonês. O povo japonês é um povo disciplinado. Sempre foi um povo disciplinado. Todo mundo que aprende a disciplina na vida, a disciplina que é essa construção do hábito, tá? É disso que eu estou falando, dessa construção do hábito, são pessoas que se diferenciam das demais. E pessoas que se diferenciam das demais sempre vão ganhar mais em todas as instâncias da vida. Em paz, tranquilidade, prosperidade, e por último lá o dinheiro. Que o dinheiro é sempre consequência, né? Apenas uma consequência. Endividar-se é fruto de um padrão cultural, fruto às vezes de eventos de força maior, perder um ente querido, um problema de saúde sério na família, tudo são motivos, um acidente, todas essas coisas são motivos para endividar-se. Não se desespere, pare de comprar fórmulas prontas, senta, pensa, se organiza, que você vai sair dessa. Então, o pessoal entender. Então, o primeiro ponto é gerar essa consciência. Gerar consciência. Certo? Depois, registrar isso. Registrar isso. Eu preciso escrever, ter esse controle, mapear lá para quê? Para que eu possa analisar isso enxergar. Aí, né? Reviso tudo isso aí. Para mim, nem você disse, tá, eu estou gastando aqui X de mercado. Por que tá gastando esse tanto de mercado? Ou gastei tanto aqui de comer fora. Porque assim, hoje comer fora tá bem caro, hein? Assim, para as pessoas normais, né? Eu falei, até uma renda aí de 5, 6, até 10 reais, até 10 mil reais, dependendo da quantidade de vezes, tá assustador. Você vai com sua família em qualquer lugar, mais ou menos,
300, 400, 500 reais, dependendo do lugar que você vai. Então, assim, hoje, você fazer, por exemplo, fazer em casa, você não se priva né, do benefício, mas é muito mais barato. Então, dentro da realidade de cada um, né, fazer essa revisão ali dos números, né, na empresa, que é o nosso foco aqui, né, começar a mapear isso. Às vezes o dinheiro está parado lá no estoque, o cara não conseguiu enxergar. Onde é que está meu dinheiro? Está lá, Tá, perdendo valor. tô vendendo muito, mas não consigo ver a cor do dinheiro. Às vezes está errando em alguma etapa. E quando você registra, a chance de você encontrar isso é muito mais notório, né? Exatamente. E, assim, me veio agora, né, um start de que, para quem está precisando, às vezes, de um dinheiro de urgência, vender uma prestação de serviço pode trazer muito mais retorno de uma forma mais rápida, né, do que um produto que você precisa do dinheiro para fazer o estoque, para ficar parado, maior, né? Para fazer capital de giro. Então, para quem tem uma necessidade, às vezes, mais urgente, buscar vender a prestação de um serviço ou agregar valor a um produto ou serviço pode ser uma das alternativas para sair daquela situação, né? E você falando aí, né, de comer fora, tá? A pessoa tem que ter a consciência de que não é que ela vai parar completamente de fazer isso, ela tem que mapear e enxergar onde está o desajuste. Onde é que está o desajuste? Onde está aqui a incongruência, né? Onde que a coisa não está batendo? E é ali. Às vezes, não tem como fazer ajuste nenhum mais, eu tenho que buscar outra renda. E para buscar outra renda, eu tenho que buscar o quê? Capacitação. Hoje, no Brasil, há muitas oportunidades. Hoje é tudo muito mais fácil no Brasil. E na nossa região, né? Aqui no Mato Grosso, né? Pedra que é muito perto de Rondonópolis, mas Rondonópolis sobra oportunidades. Rondonópolis é o PIB 78 do país por pessoa. Sobra oportunidades. A gente vive lá quase que pleno emprego. Tá? Quase todos os dias eu tenho empresas, né, nos procurando lá, dizendo: você tem aluno para indicar, ou pode divulgar a vaga. Roseli, você divulgou? Divulguei. Não recebi nenhum currículo. Fala, olha, que a galera já está empregada, ou já está dentro de outros projetos que são remunerados, inclusive acadêmicos. Então, há muitas oportunidades. Eu só preciso parar de reclamar e buscar oportunidades. Isso muda tudo. Eu acho que esse é o passo mais difícil de todos. Porque o primeiro gerei consciência. É difícil? Mas dá para registrar. Não é um bicho de sete cabeças. A fazer essa análise, também não, porque eu posso analisar, eu conto com a ajuda de um profissional, dependendo do meu nível de negócio, eu já posso contratar alguém, né? Já posso te contratar lá para poder fazer essas análises para mim e tal. Agora, executar, entra tudo aquilo que a gente falou sobre bloqueios, e aí é uma série de coisas, porque às vezes você vai ter que cortar na própria pele. Que não tem como difícil. O outro, às vezes, agir por mim, né? Então, é comigo, né? É isso. Eu quero mudar de vida, eu quero sair dessa situação, eu quero prosperar. É com você, não é comigo, né? Não tem como terceirizar isso. Então, começa hoje, começa aos trancos e barrancos, começa do jeito que der, porque tem gente que fica, quando eu fizer isso, eu começo. Quando eu começo? Quando eu começo? Não, começa hoje do jeito que você está. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo a investir. Não, você tem R$10 hoje, tem produto para investir por R$10. Tem produto. Mas eu só vou ganhar 10 centavos? É isso, mas você vai ganhar. O que você prefere? Pagar R$1 de juros sobre os R$10 ou você prefere ganhar 10 centavos sobre os R$10? É uma questão de inteligência financeira. Não prefira pagar o juro, você não prospera. E até para aprender também, né, Roseli? Exatamente. Testar pequeno, né? É uma dica aqui que eu sempre bato muito nela. E às vezes pega hoje uma pessoa hoje que está, né, uma bagunça financeira aí, não entendeu ainda os benefícios dessa educação financeira, ele gerou consciência e fala, não, eu vou meter ficha aqui. Às vezes ele faz alguma coisa que talvez não é tão rentável, mas ele testa pequeno, ele vai aprendendo e aí vai criando a necessidade. Pô, isso aqui é legal e tal, e a gente vai se adaptando.
Acho que é isso. Eu gostei demais e queria que você fizesse aí as suas considerações, tá? Concluísse para a gente poder terminar. Bom, um resumo, né? O resumo é que as coisas estão sempre sob a nossa responsabilidade e eu vejo que muita gente fica buscando ferramentas, buscando ações, buscando mecanismos e operações para fazer coisas que precisam primeiro mudar aqui. Então, eu primeiro preciso mudar o meu comportamento, eu preciso aperfeiçoar o meu comportamento. Se eu já fiz isso, ok, aí são as ações. Mas se eu não fiz isso, eu primeiro preciso começar aqui. A segunda coisa é mapear tudo, registrar. E muita gente se auto-boicota nisso. Então, você precisa parar de se auto-boicotar. Você precisa começar hoje e você precisa desenvolver gosto pelo conhecimento. Aquela pessoa que fala, ai, não gosto de ler nada, ai, não gosto de aprender nada, sinto muito, vai ficar onde está. E quando você fica onde está, quando as pessoas vão avançando, você sempre vai andando para trás. Então, quem não desenvolve gosto pelo conhecimento, quem não desenvolve gosto por estudar, por aprender, infelizmente vai ficar para trás. Porque sempre alguém vai gostar, sempre alguém vai se desenvolver e ela vai caminhar para frente. Então, quem está parado, nunca está parado, sempre está andando para trás. Eu preciso começar de uma forma muito realista. É onde eu estou, o que eu tenho e o que eu consigo fazer com o que eu tenho. Então, uma das primeiras perguntas que todo mundo me faz nas aulas, em qualquer instância, quando a gente está falando disso, qual é o melhor produto para eu investir? Não existe isso de forma genérica. O melhor produto para mim, Roseli Reis, né, os melhores produtos para mim são fundos de investimentos, imobiliários, são ações e ações de empresas blue chip, sólidas, boas pagadoras de dividendos. Da renda fixa, para mim, os melhores produtos são LCD, LCI, LCA, alguns fundos de investimentos. Lá na renda variável também alguns fundos multimercados, mas às vezes eu tenho perfil para isso, eu tenho perfil agressivo, eu estudei, eu desenvolvi, eu comecei como conservadora, eu perdi muito dinheiro, para mim, aprendi, não fico chorando leite derramado, né? Já foi. Mas para você pode ser outro, porque o teu perfil é conservador, porque você tem outro objetivo de vida. Então eu preciso entender que nem tudo que serve para um, do ponto de vista financeiro, serve para mim. Então não tem fórmula pronta, receita pronta e esses milagres aí. Ontem mesmo uma aluna falou assim, professora, eu estava vendo lá um vídeo de um cara que falou, com R$500 você faz 6 mil em 3 meses. Eu falei, que só se for para vender coisas ilícitas, tá? Porque no mercado financeiro, de forma fixa, isso não existe. Pode até acontecer na renda variável, mas prometer que isso vai acontecer... não dá. Por quê? Porque, de fato, isso não existe. Há a renda fixa e há a renda variável. Na renda fixa, eu tenho garantia do montante, se tudo mais permanecer constante, né? Porque qualquer uma decisão como essa do Trump muda tudo. Hoje, provavelmente, o mercado financeiro vai abrir aí mais volátil, mais desajustado, por conta de uma notícia como essa. Então, tem coisas que não dependem exatamente... o hoje vai depender do amanhã. Então, eu não posso contar com uma receita futura de algo que várias coisas que vão acontecer de forma externa vão afetar a minha rentabilidade. Então, essas coisas são engano, mas as pessoas buscam, ou às vezes preferem escutar um engano, pegar os atalhos. Não faça isso. Se você quer realmente mudar de vida, tenha paciência para crescer gradativamente. Muita gente até vai, né? Esse negócio de jogo, de aposta, tem levado as pessoas ao buraco, a perderem tudo. Porque um ganhou uma vez, os outros acham que todos eles vão ganhar. E aí começam e ganham. Só que é uma inteligência artificial que conhece o pico do vício. Depois que ela identificou a quantidade de jogadas do pico do vício, você não vai ganhar mais. E a partir dali você só vai perder. Para de buscar atalho, dopamina barata. Ah, eu quero ficar rico e eu não tenho paciência. Eu quero prosperar e eu não tenho paciência. Não vai. Salvo exceções, não vai. Então eu preciso ter uma boa dose de realidade.
E essa boa dose de realidade vem acompanhada de ações. E essas ações, às vezes, levam tempo. E elas estão totalmente, altamente atreladas à busca pelo conhecimento e ao autoconhecimento. Quem eu sou, onde eu estou, quanto eu tenho e como é que eu vou fazer para chegar onde eu quero. É isso aí. Top, 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 top. Mas top mesmo. Obrigado, Roseli. Deus te abençoe, que você consiga influenciar aí muitas pessoas, que a gente possa conseguir mudar essa mentalidade, né, do Brasil, que já tem mudado, Já mas ainda há muito ainda a fazer, né? Muitas pessoas endividadas e empresários, né, quebrando, empresas fechando, e isso não precisa ser uma realidade para você, né? A Roseli falou aqui sobre conhecimento. Muitas vezes a gente quer buscar esse conhecimento nos vídeos curtos, né? Reels, shorts. Você vai ter uma noção, mas o conhecimento que você precisa está num conteúdo mais profundo. Então, quando você para né, para assistir, para ouvir, né, um podcast desse, né, de 1h30, 2 horas, que você pode ouvir ali, às vezes não precisa nem estar vendo, pode só estar ouvindo, né, isso é excelente. E se você for por esse caminho, eu tenho certeza, né, que você vai prosperar, que você vai se dar bem. Então, faça do jeito certo, que dá certo. Tá bom, gente? Até a próxima. Né, vou deixar aqui na descrição aqui as redes sociais aqui da Roseli, então siga ela lá para você aprender mais aí sobre investimento, sobre educação financeira. Eu tenho certeza que é um caminho super bom para você poder evoluir aí nos seus planos, nos seus projetos e tudo que você colocar as mãos possa prosperar. Posso só fazer mais Pode, claro que pode. Alguns segundos, só para te agradecer, né, pela oportunidade e também para destacar que esse é o tipo de conteúdo, esse é o tipo de ação que as pessoas precisam de forma consciente engajar, né? Então, para você que tem consciência, manda o podcast para não só esse, mas eu tenho certeza que todos os outros que você fez também agregam. Manda para as pessoas, influencia de uma outra forma. Dá moral para aquilo que vai fazer bem, para aquilo que transforma, para aquilo que agrega valor, né? Eu brinco, para de dar moral só para a orelha seca, né? Só para alimentar os caminhos tortos, errados e os atalhos. Não, mas inclusive por isso eu quero te parabenizar pela iniciativa, né? O estúdio é lindo, gente, é muito bacana, é muito bem feito e o propósito, né, de levar coisas boas para as pessoas boas, levarem isso para outras pessoas se tornarem boas também. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? Tô olhando ali, tem outro quadro do leão, né? Com os outros embaixo dele. É Deus cuidando da gente e nos levando a propagar aquilo que ele nos confiou. Então, é a nossa responsabilidade levar aquilo que Deus também tem nos dado para outras pessoas. Então, tudo aquilo que Ele tem me dado, eu também quero ter o prazer de levar para outras pessoas, né? Então, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa e parabéns pela escolha dos temas, que são temas que podem transformar a vida das pessoas. Obrigado, Roseli. E eu faço das suas palavras as minhas. Eu acredito em você. Eu acredito que é possível hoje você mudar de vida, você transformar 2026, você vai estar voando já. Mas Exatamente. Você precisa acreditar. Você precisa começar a fazer as coisas do jeito certo. Você precisa começar a romper com seus bloqueios. É fácil? Não, não é. Mas é extremamente possível. Tá bom? Então, Deus abençoe, que você possa ter aí um dia abençoado, você que está nos ouvindo, e que o Senhor possa te abençoar. Tá bom? Até a próxima. Tchau.